todos o nosso curso Comportamento de Contaminantes Orgânicos em Meio Ambiente Subterrâneo. Essa é a nossa aula de número 5. Na aula anterior, nós apresentamos a propriedade pressão de vapor. Nós estávamos falando de como os compostos se transferem do produto para a fase vapor, ou seja, para a zona não saturada no meio ambiente subterrâneo. Nessa aula nós vamos dar continuidade à propriedade vista na aula passada, discutindo algumas comparações entre essas propriedades para alguns compostos conhecidos, para que vocês fiquem familiarizados com o uso dessa propriedade no dia a dia do trabalho de hidrogeologia de contaminação e do estudo da avaliação e remediação em meio ambiente subterrâneo. Nós começamos com essa nossa tabela aqui, onde nós apresentamos algumas pressões de vapor de alguns compostos conhecidos. É importante que nós saibamos a pressão de vapor de alguns compostos conhecidos. Vocês não vão precisar no dia a dia conhecer de cor a pressão de vapor de vários compostos. Você pode procurar numa tabela. Mas é importante ter um ou outro composto que você saiba essa propriedade para que ele sirva de termo de comparação. Eu sei que esse composto é volátil e a pressão de vapor dele é tal. Quando eu abro uma tabela e eu vejo um novo número, eu consigo ter um número e vou falar, olha, ele é maior ou menor, ou ele está ao redor do valor desse composto aqui, ele é volátil. Ou ele é muito mais baixo, ele é pouco volátil. Então é importante que nós saibamos. Se nós olharmos essa tabela aqui, nós temos alguns dos compostos importantes. Se vocês olharem benzeno, tolueno, etilbenzeno e chilenos, esses compostos coletivamente são denominados BTECs. B de benzeno, T de tolueno, E de etilbenzeno e X de chilenos. O chileno, na verdade, são 3 isômeros, orto, meta e para chilenos, e nós pegamos aqui a pressão de vapor do orto chileno como exemplo. Então, se nós olharmos os BTX aqui, benzeno 60 em milímetros de mercúrio, tolueno 22, etilbenzeno 12 e chileno 7, o orto chileno 7. Então, se nós olharmos, essa nossa tabela foi organizada em ordem decrescente de pressão de vapor, ou seja, o benzeno é o mais volátil de todos. Na lista do BT e X, o benzeno é o cancerígeno, os outros são carcinogênicos, eles são potencialmente causadores de câncer. E o benzeno é comprovadamente causador de câncer. E ele ainda é o composto mais volátil. Significa que você está muito mais exposto à inalação do benzeno por ele ser mais volátil e ele ainda é o composto mais perigoso. Só soma o mal ao pior. Nós colocamos aqui ainda, como nós havíamos visto na aula passada, o dicloroeteno, 1,2-dicloroeteno, também conhecido como pelas iniciais DCE, de dicloroeteno. Vocês vão ver na literatura 1,2-DCE. Nós temos aqui o cloreto de vinila, também conhecido como VC ou CVVC, na literatura em inglês de vinyl chloride. Né? E nós temos aqui alguns compostos a mais, o benzoapireno, o naftaleno na lista ainda. Nós vimos já que o cloreto de vinila é muito volátil e ele então expõe a um risco muito maior, como foi apresentado na aula passada. Porque ele tem 2 ordens de grandeza maior, na verdade. Ele está na faixa de 2.600, quando o benzeno está na faixa de 600. É muito mais volátil. E eu coloquei a título de ilustração o benzoapireno. O benzoapireno, a pressão de vapor dele é 5 vezes 10 a menos 9. É uma pressão de vapor muito baixa. O que isso significa? Ora, instintivamente nós já sabemos que os compostos muito voláteis, como nós podemos ver, são aqueles que lançam mais moléculas para a fase vapor e geram uma pressão maior. Logo, tem uma pressão de vapor maior. Como esse composto tem uma pressão de vapor muito baixa, pouquíssimas moléculas saem para a fase vapor a partir desse produto puro. Ele gera uma pressão mínima, na ordem de 10 a menos 9. Significa que o risco de inalação associado a esse produto vai ser praticamente desprezível. Por quê? Porque você não vai encontrar moléculas de benzoapireno no ar. Ele é um composto que não volatiliza facilmente. Então nós já sabemos que
se eu tiver que fazer qualquer investigação que envolva a avaliação de gás do solo, o benzoapireno não é candidato natural de forma alguma. Os candidatos naturais para a gente vão ser os compostos primordialmente voláteis. Os mais voláteis são os mais fáceis de serem detectados, os menos voláteis os mais difíceis. Tá? O benzoapireno podemos até desprezar, não vamos nem procurar. No caso, o cloreto de vinila e o benzeno são compostos que nos interessam. O dicloroeteno, a mesma coisa. Tá certo? Quando nós trabalhamos com compostos voláteis, nós temos uma situação interessante. Em qualquer situação de campo, quando você vai trabalhar, nós estamos falando nesse curso aqui de benzeno, de tolueno, de cloreto de vinila. Esses compostos têm suas pressões de vapor claramente definidas a partir do composto do produto puro. Então, se eu pegar cloreto de vinila puro, ele gera uma determinada pressão de vapor. Mas se eu pegar, por exemplo, uma mistura de compostos, uma mistura extremamente comum que todo mundo sabe, é a gasolina. Por quê? A gasolina ela é produzida numa refinaria a partir de óleo bruto, de petróleo puro. O petróleo, o que acontece? O petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos de várias formas. Cadeias retas, compostos alifáticos, compostos aromáticos. Quando você vai na refinaria, a refinaria é uma grande destilação fracionada. Vai tirando faixas dependendo da volatilização desses compostos, né? Então o que acontece? Você faz uma destilação e vai recolhendo a partir de faixas. Então eu tenho, dentro de uma determinada faixa, eu tiro uma quantidade de compostos. Como a gasolina é retirada dentro dessa faixa, ela tem compostos que são sempre comuns e que estão dentro dessa faixa. São mais de 200 compostos dentro da gasolina, sendo que os compostos de interesse ambientais dentro da gasolina são os BTEX, benzeno, tolueno, etilbenzeno e os 3 isômeros do xileno. Esses compostos estão todos dentro da gasolina, tá claro? Então, para que nós entendamos isso, nós temos que pensar como essa mistura vai produzir volatilização. Qual é a nossa ideia? Eu sei que o composto puro gera uma determinada pressão de vapor. E quando eu coloco todos eles, cada um quer mandar a molécula lá para cima, para ir para a atmosfera e para gerar a pressão de vapor. Será que a pressão de vapor vai ser a soma de todas as pressões de vapor? Não faz sentido, seria um absurdo. Se a gente tivesse um recipiente fechado e todos tivessem esse poder de mandar, a pressão poderia ser significativamente elevada a ponto de explodir o nosso recipiente. E a gente sabe que isso não ocorre. Logo, o resultante é alguma pressão intermediária que é gerada pelo resultado da mistura deles dentro do líquido. Ora, para quem não está lembrado, lá no colégio, alguma vez vocês já devem ter visto, uma determinada lei que se chamava Lei de Raoult. A Lei de Raoult, ele dava essa interpretação. Eu, como o meu colégio está muito mais para trás do que de vocês, tinha uma vaga lembrança quando eu fui estudar isso. Mas em meio ambiente, ele é extremamente importante e vocês vão ver como isso funciona. Se a gente olhar a Lei de Raoult aqui, nós podemos ver que a Lei de Raoult, ela vale para multicomponentes. Como? Ele diz que a pressão parcial de um determinado composto é igual à pressão desse composto puro vezes a fração molar dele na mistura. Então, eu tenho aqui que a pressão parcial do composto é igual à pressão do composto puro vezes a sua fração molar na mistura. Ora, isso aqui é extremamente interessante para que nós entendamos então a pressão parcial. Logo, a pressão total vai ser a soma de todas as pressões parciais. Eu sei que a soma de todas as frações molares sempre dá 1, não é isso? Porque eu vou pegando a fração de cada um, vou calculando, porque eu divido pela quantidade de moles total, sempre então a soma das frações molar vai dar 1. E a minha pressão final é como se fosse uma pressão ponderada em função da fração molar. Olha, para que isso fique claro, que fique mais fácil para que nós entendamos, nós temos uma situação a mais simples possível. A mistura mais simples possível é uma mistura com 2 compostos. E nós vamos aqui então focar nessa mistura de 2 compostos. A mistura de 2 compostos inicial é uma mistura de benzeno e tolueno.
eu tenho aqui desse lado o tolueno, 0 de benzeno, 100 de benzeno, 100 de tolueno, 0 de benzeno. Então nesse caso aqui, quando eu tenho 100% tolueno, essa 0,03 em atmosferas é a pressão do tolueno, pressão de vapor do tolueno puro. E desse lado aqui eu tenho a pressão de vapor do benzeno puro. Eu posso fazer uma relação para vocês. À medida que eu vou aumentando a fração molar do benzeno, ele funciona como essa reta aqui. Ele sai do zero, numa situação ideal, e ele vai até 0,1. Se eu fizer a mesma situação para o tolueno, ele saía do zero aqui na direita e ele iria até o 0,3. Claramente eu já posso ver que o benzeno é mais volátil que o tolueno, como nós já sabíamos. Se eu fizer a mesma situação com os dois compostos, o que eu vejo aqui? Eu tenho a reta dos dois. Ora, se eu tenho aqui nesse início uma determinada concentração, à medida que eu ando com essa concentração, eu posso ver que, olha, quando eu cheguei próximo de 40% de benzeno aqui, eu tenho, nesse ponto aqui, no encontro das retas, eu vou ter essa pressão de vapor para tolueno, né, e essa pressão de vapor para benzeno. Se nós mexermos e variarmos a nossa concentração mais para o centro, aqui chegando quase a 50%, como nós podemos ver aqui, quando eu tenho 50% em fração molar para benzeno e para tolueno, o que acontece? A concentração ou a pressão de vapor parcial para tolueno vai ser metade da pressão dele pura, e aqui vai ser metade da pressão dele pura também para benzeno. Então nós vemos que há uma variação em função da fração molar desses compostos. Significa que se eu iniciasse a minha concentração exatamente a metade, ou seja, eu colocasse 50% de benzeno, 50% de tolueno, como o tolueno é mais volátil e eu começasse a volatilizar, o que aconteceria? Eu teria muito mais transferência de massa do benzeno para a atmosfera e a mistura final ia ficar empobrecida em benzeno. A fração molar do benzeno decresce. Logo, a concentração do benzeno no ar vai começar a diminuir, porque a transferência vai ser menor devido à sua fração molar. À medida que eu vou evoluindo nessa situação, mais e mais a concentração de benzeno decresce. Por quê? Porque o benzeno é mais volátil, ele transfere mais massa, a fração molar dele vai evoluindo. Se eu tivesse uma mistura com muito mais compostos, essa fração molar decresceria também. Nós vamos continuar essa discussão e vou mostrar a importância na próxima aula da interpretação da lei de Raoult para pressão de vapor e transferência de massa para fase de vapor.